Por favor, pegue a palavra e abra o seu evangelho comigo no Novo Testamento, carta de Tiago, capítulo de número 1, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo de número 26. Tiago 1, versículo 26. Nós aprendemos, mesmo antes de chegar na igreja, que as nossas palavras são como flechas. Uma vez lançadas, liberadas, é impossível de voltar. Falou, está falado. Não tem como voltar atrás. Ainda que posteriormente a pessoa mude o discurso, mude a opinião, ainda que posteriormente ela se arrependa, a partir do momento que ela falou, está falado, está dito. É como uma flecha lançada. Flecha não faz curva. Ela não volta. Palavras são assim. E o texto que nós vamos ler aqui, Tiago, meu irmão de Jesus, ele vai dizer que aquele que não freia, aquele que não tem o controle da sua língua, e ainda que esse diga ser religioso, a sua religião é inútil, é vã. Por isso, a importância de você ter o controle e o domínio daquilo que você fala. Tiago capítulo 1, versículo 26, quem achou, diga amém. Diz a palavra: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Quando você lê aqui, e não refreia a sua língua, é o mesmo que, se não souber controlar a sua língua. Palavras também são como sementes lançadas. E a Bíblia diz que tudo o que o homem semear, ele também irá colher. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos falando, porque nós estamos lançando flechas que não voltam e sementes que irão produzir um fruto amanhã. Muito cuidado com o que você fala acerca da sua vida. Muito cuidado com aquilo que você fala acerca da sua família, acerca do seu casamento, de você próprio, de tudo que está à sua volta. Às vezes, hoje, as pessoas estão colhendo um fruto de algo que ela disse pela emoção, pela empolgação, no momento de raiva, no momento de dor, no momento de explosão, antes. Ela falou aquilo e ela nem pensou em falar aquilo. Ela não mediu as consequências dos atos ou do ato dela em falar aquela coisa. O tempo passou, às vezes a pessoa até esquece, mas como planta, colhe, a colheita veio. Nós estamos na reta final de um ano e é de suma importância que nesses últimos dias que restam para acabar o ano, nós venhamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos falando. Se nós temos a capacidade de abençoar, por que não abençoar? Se nós temos a capacidade de dizer que dias melhores virão, por que dizer que piores virão? Se nós temos a capacidade de dizer que o ano que vem vai ser um ano abençoado, por que dizer o contrário? Quantos creem que o Senhor tem algo para nos ensinar hoje? Diga glória a Deus. Então eu vou ler esse versículo 26, e todos que comigo estão aqui na igreja, quem me assiste pela internet, quem me ouve pelo rádio, leiam comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá. Digam: se alguém entre vós cuida
ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, é inútil. Amém? Diga assim: Senhor, me dá domínio próprio, para que eu controle a minha língua. Amém, igreja? Desocupe as mãos e vamos aplaudir bem forte, bem alto o Senhor e sua palavra. Você que está nos ouvindo agora, através deste programa de rádio, você que está me assistindo pela internet, junte-se a nós aqui em Porto Alegre, na sede da Paz e Vida no Rio Grande do Sul, e glorifique a Deus conosco, exalte a Deus conosco. Vai glorificando, igreja, vai exaltando, vai bendizendo. Abre a boca, ergue a voz e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai por tua conta, vai bendizendo, vai exaltando. Meu Deus, venha falar conosco através da tua palavra. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia, Senhor, tua palavra hoje, com unção, poder, autoridade, ensinamento, revelação. E coloca, meu Pai, no coração de cada um de nós, tudo aquilo que amanhã nos fará falar palavras de bênçãos. Pois disse Jesus: a boca fala o que o coração tem em abundância. Que esta palavra penetre no mais íntimo, no mais profundo do coração de cada um, para que as palavras que venham sair de nossas bocas sejam palavras de edificação, crescimento e bênção, Senhor. E que a tua palavra vá e prospere, cumprindo o propósito para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. De tudo o que Deus criou, a criação mais perfeita do Criador, sem dúvidas, somos nós, o homem, o ser humano. Até mesmo porque Deus, ao nos criar, junto à Santíssima Trindade, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus, ao nos fazer, nos fez parecido, semelhantes a Ele. Falando especificamente dos animais e de nós, seres humanos, Deus nos deu a capacidade de falar, assim como Ele fala. Nenhum outro ser fala, só o ser humano. E tudo o que Deus fez, tudo que Deus criou, Ele criou pelo poder da sua palavra. Eu gostaria que você fosse comigo para Gênesis, para relembrarmos como foi que Deus fez tudo, e para que você comece a entender o poder da palavra que sai da sua boca. Apenas o homem, Deus deu a capacidade de falar, assim como ele. E tudo o que ele fez, ele ordenou, ele falou, e assim aconteceu. Assim passou a existir. Eu não vou ler tudo, vou ler alguns versículos, rapidamente você acompanha. Versículo de número 3 do capítulo 1 de Gênesis. A primeira coisa que Deus fala é: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, ele apenas falou. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja
separação entre as águas e águas. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E por fim, versículos 24 e também 26. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém, pessoal? Tudo pelo poder da palavra. Então Deus abria a boca, falava, e conforme ele falava, assim acontecia. Pode não parecer, mas este poder há também em nós. Essa capacidade há também em nós. Há quem não creia, há pessoas que não acreditam, há pessoas que não entendem da mesma forma. Tem pessoas que dizem ser impossível. Como que uma pessoa vai falar algo e aquilo que a pessoa falar vai acontecer? Que poder é esse que um ser humano pode ter de abrir a boca e falar alguma coisa e conforme falar, acontecer? Conforme tudo que foi criado foi pelo poder da palavra, e Deus nos criou conforme Ele, nos dando a capacidade de falar. Nós também temos em nós esse poder, que é usado, ou pelo menos deve ser usado para o bem, mas que infelizmente também muitas pessoas acabam usando para o mal, e algumas usando contra si mesmas. Eu quero que você vá comigo agora para Provérbios, no capítulo de número 18. Olha o que vai dizer aqui, o versículo de número 20. Provérbios 18, versículo 20. Quem achou, diga amém. Diz a palavra: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Tem traduções que diz: você terá que aceitar as consequências de tudo que disser. Mas pode prestar atenção. Você fala de acordo com o ambiente que você vive.
Quando uma criança fala o primeiro palavrão, rapidamente você identifica que ela ouviu alguém falar. Se você é um pai e uma mãe que cuida, ou um avô ou uma avó que cuida em não falar qualquer tipo de palavrão na frente de uma criança, até mesmo antes de você ser uma pessoa da igreja, uma pessoa cristã, e de repente o seu filho, o seu neto falou, a primeira coisa que veio na sua cabeça foi: ele ouviu de alguém. Foi na escola, foi na casa do vizinho, foi na casa do parente, porque na minha casa eu não falo. Sim ou não? Porque nós replicamos aquilo que ouvimos. Então, muito de acordo com aquilo que você fala, está associado àquilo que você ouve. O ambiente que você vive, ou as pessoas que você convive, determina também aquilo que você anda falando. Tem gente que diz assim: eu não sou influenciável. Só que até mesmo a ciência diz que as 5 pessoas que estão próximas de nós são as que mais influenciam no nosso comportamento sem que nós venhamos perceber. Nós vamos começar a falar parecido, nós vamos começar a pensar um pouco parecido, nós vamos começar a se comportar um pouco como aquelas pessoas se comportam. As 5 que estão mais próximas de nós. Por isso a importância de você estar ao lado de pessoas que também servem a Deus. Amém, pessoal? Por isso a importância de você estar ao lado de pessoas que têm fé. Por isso, o quanto é fundamental você estar ao lado de pessoas que, quando abrem a boca para falar coisas que edificam. Abrem a boca para falar coisas que vão produzir resultado na sua vida. Porque se você começa a se acompanhar com pessoas, primeiramente, murmuradoras, daqui a pouco você vai estar murmurando. Se você começar a se acompanhar com pessoas que vivem reclamando de tudo e de todos, você estará reclamando. Se você começar a se acompanhar com pessoas que falam tudo aquilo que não agrada a Deus, daqui a pouco você vai estar, ainda que você não perceba, falando conforme essas pessoas falam. Aqui em Provérbios também, só que agora no capítulo de número 6, você sabe que tem 6 coisas que Deus aborrece e uma que Deus abomina. E se você for perceber, 3 estão relacionadas ao falar. Veja, Provérbios capítulo 6, versículo de número 16. Quem achou, diga amém. Olha o que diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, está associada à fala, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, os pés que se apressam a correr para o bem, a testemunha falsa que profere mentiras, 2ª coisa, e 3, e o que semeia contendas entre os irmãos, que é a que Deus abomina. 3 coisas das 7 relacionadas à fala. Será que o que você está falando em relação à sua vida hoje são coisas que edificam ou são coisas que destroem? Porque eu aprendi logo cedo que tudo aquilo que não edifica na fé acaba destruindo. Amém, pessoal? E tem pessoas que não têm o domínio da língua
conforme disse Tiago no versículo inicial que lemos. A pessoa não consegue dominar a própria língua, ou seja, ela não consegue filtrar o que ela diz. Ela não consegue segurar as palavras na boca. Alguns vão dizer, não é porque a pessoa é espontânea. Nem sempre é ser espontânea, às vezes é ser mal educado mesmo, falar fora de hora. Não, às vezes a pessoa é sincera. Nem todos os momentos é momento de ser sincero. Há momento que a sinceridade destrói a situação e piora tudo. Porque há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para ficar calado com a boca fechada, inclusive para falar. Mas pastor, a verdade acima de tudo, a sinceridade acima de tudo. Fato, no momento oportuno, no momento certo. Quem está compreendendo? Nem sempre é hora de ser sincero. E nem sempre é hora de falar a verdade. A sinceridade ela tem que estar presente, a verdade ela tem que ser única, porque disse o Senhor, seja o vosso falar sim, sim ou não, não, porém nós temos que segurar um pouco a língua e esperar o momento certo de falar. Quem compreende o que eu estou dizendo? Uma palavra destrói vidas, uma palavra destrói reputações, uma palavra destrói casamentos, uma palavra destrói famílias, uma palavra destrói uma pessoa. Então é necessário ter esse cuidado. Amém? Vamos voltar para o livro de Tiago, porque Tiago foi o que falou melhor sobre esse assunto. Volte lá, pessoal. Só que agora no capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Versículo de número 1 em diante, para a gente analisar aqui. Versículo após versículo, tá? Diz assim, ó. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Acontece que não há ninguém que seja perfeito, ou ninguém que em algum momento da vida, como diz aqui o texto, não tropeçou naquilo que falou. Eu não preciso perguntar, por isso vou afirmar, porque também me incluo. Todos nós aqui já falamos o que não deveria ter sido falado, e todos nós aqui já nos arrependemos de ter falado determinadas coisas, e todos nós aqui já falamos algo que gerou uma consequência ruim. Porque ninguém é perfeito, ninguém tem a palavra certa no momento certo. Ninguém tem a palavra perfeita no momento oportuno. Ninguém é perfeito, mas o problema não é isso. O problema é falar demais, o problema é falar toda hora, o problema é não segurar as palavras. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? E aí ele continua dizendo aqui, ó, versículo 3. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, e quem já cavalgou sabe muito bem, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Basta um pequeno gesto com as rédeas, ou para a esquerda ou para a direita, ou para a frente, ou no caso para trás, para controlar o animal. Sim ou não? Então a gente consegue controlar um animal, como um cavalo, por exemplo. Versículo 4. Vede também as naus, as embarcações, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos,
se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Eu fico imaginando esses cruzeiros que fazem viagens, principalmente as internacionais. São prédios, condomínios flutuando e controlados por coisas comparadas ao tamanho da embarcação tão pequenas, que chega a ser absurdo de você tentar entender como funciona aquilo, o mecanismo para que aquilo funcione. Mas, olha o que diz o versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Basta uma pequena chama, por menor que seja. Como que chama o resto do cigarro aqui mesmo? Eu esqueci, pessoal. Bituca. Uma bituca de cigarro, tem lugares que é coxia, outros chamam de filtro mesmo, para incendiar milhares e milhares de hectares. Sim ou não? Basta uma palavrinha para destruir a vida de alguém, para destruir a própria vida, para causar um incêndio que para apagar vai dar trabalho. Versículo de número 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e o pior é agora, e é inflamada pelo inferno. Quando eu leio aqui, e contamina todo o corpo, é porque dependendo de como você fala com você mesmo, por exemplo, você pode se contaminar. Você pode se auto-sabotar, você pode trabalhar contra você mesmo. O ano está acabando, pessoal. Pouco mais de um mês para acabar o ano. Outro ano vai chegar. O que você tem falado acerca de você mesmo? Em relação aos próximos dias que virão, a reta final desse ano, em relação ao ano que vem, o que você tem dito? Será que você está se abençoando ou se amaldiçoando? Será que você está abençoando você, seu casamento, seus filhos, sua família, seu trabalho, seus projetos, seus planos? O que você está falando acerca de tudo isso? Porque se a gente não vigiar, e isso acontece com todos, isso acontece do membro que chegou hoje ao presidente do ministério, passando pelos obreiros, pelos pastores, todas as pessoas, se a gente não vigiar, a gente se depara falando o que não deve. A gente se depara falando aquilo que não deveria estar falando. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar nos amaldiçoando no lugar de nos abençoarmos. Versículo de número 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Ou seja, vamos citar aqui o leão. O homem conseguiu domar um leão. Mas olha o que diz o versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha. De peçonha o quê? De veneno. É o que algumas traduções dizem. Com ela bendizemos a Deus e Pai,
e com ela amaldiçoamos aos homens, que são feitos à semelhança de Deus. Versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de uma fonte de um mesmo manancial? Água doce, água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém, minha gente? Então, a Bíblia está dizendo, o homem não pode domar 100%, porque em algum momento uma palavra vai escapulir. Amém, pessoal? Não tem como. O problema é ser uma pessoa controlada pela língua e não controlar a língua. Eu quero que você pense agora, rapidamente, no que você anda falando acerca de você, no que você anda falando acerca do seu casamento, acerca do seu futuro, acerca dos seus filhos, do seu trabalho, das suas finanças, o que você tem dito. E eu quero que você medite nisso, para que amanhã você não venha se arrepender. Porque se eu posso abençoar, eu vou abençoar. Se eu posso liberar uma palavra de bênção, uma palavra profética, se eu posso liberar uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de provisão, uma palavra de prosperidade, uma palavra de portas abertas, uma palavra de boas notícias, eu vou liberar. Eu não vou emprestar a minha língua para me amaldiçoar. Eu não vou usar a minha língua para amaldiçoar o meu próprio casamento, para amaldiçoar a minha própria família, para amaldiçoar a minha própria casa, para amaldiçoar o meu próprio salário, para amaldiçoar aquilo que eu possuo. Eu vou abrir a minha boca para falar palavras de bênçãos. Quem está entendendo, diga amém. Vamos começar isso agora fazendo uma oração. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero que você, a partir de hoje, você crie esse hábito de abrir a boca para abençoar tudo aquilo que está à sua volta. Você vai lembrar destas palavras de hoje. Você vai lembrar do que eu falei. Eu posso abençoar tudo que está à minha volta. E eu vou abençoar. Você vai acordar todas as manhãs abençoando a sua casa, abençoando a sua vida. Você vai chegar na sua empresa, você vai abençoar aquele lugar com uma palavra que você vai dizer. Você vai abençoar seus filhos quando forem te visitar. Você vai abençoar lugares que você colocar a planta dos teus pés. Você não vai mais usar a sua língua para se autossabotar e amaldiçoar a si próprio. Pelo contrário, a partir de hoje você vai usar a sua boca para produzir bênçãos em teu favor e em favor daqueles que estão à sua volta. Amém? Você vai perceber a diferença. Você vai notar a diferença. E pessoas vão chegar para você. Depois que você disse aquela palavra, tudo foi diferente aqui na minha casa. Depois que você disse aquilo, algo diferente aconteceu. Depois que você começou a abençoar a nossa casa, coisas diferentes aconteceram. Você vai perceber a diferença. Amém, pessoal? Feche os seus olhos, por favor. Ore comigo assim. Meu Deus e meu Pai, eu creio que há poder
nas palavras que saem da minha boca. Por isso, Senhor, eu quero, a partir de hoje, abençoar a minha vida e a vida de todos que estão à minha volta. Meu Deus, eu te peço, lava, purifica, limpa os meus lábios, o meu coração e a minha mente. Arranca da minha vida tudo aquilo que não é do Senhor, que não provém do alto, tudo aquilo que pode amanhã gerar frutos ruins. Meu Deus, me dar domínio próprio para que eu venha controlar, frear a minha língua. Senhor, que eu venha dominar as palavras e que o meu coração esteja cheio de coisas vindas do alto, pois disse Jesus: a boca fala o que o coração tem em abundância. Meu Deus, eu vou falar, eu vou profetizar, eu vou abençoar, eu vou liberar a palavra de cura, de libertação, de transformação, de restauração, de provisão, de mudança, a palavra de boas notícias, a palavra de esperança, a palavra de vitória. Meu Deus, o que eu disser pela fé, assim será. Pessoas irão testemunhar aquilo que eu disser, pessoas irão ver a diferença em lugares, pois ali a palavra que eu falar acontecerá. Meu Deus, o poder não está em mim, mas no Senhor, meu Deus e meu Pai. Conforme for dito, assim seja feito, em nome de Jesus. Comece falando agora com Deus e comece a liberar uma palavra de bênçãos em favor de algo muito importante da sua vida. Não precisa você falar tudo, porque você vai ter momento de ir liberando palavras, você vai ter momentos de ir falando, de ir profetizando, de declarar. Mas hoje fale algo que é importantíssimo. Hoje fale algo que é fundamental. Hoje fale algo que você precisa de uma mudança para ontem. Libere a palavra, libere a palavra. Você tem poder para liberar a palavra. Meu Deus e meu Pai, este poder que eu declaro que temos é um poder que nos foi dado, meu Deus, no dia da criação. Porque disse o Senhor: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E o Senhor nos deu a capacidade de falar. Todos os demais seres, meu Pai, não falam, só o homem. Só o homem tem a capacidade, meu Pai, de falar a tua capacidade. E da mesma forma que tudo que o Senhor fez, criou, foi por meio da tua palavra. O Senhor disse: haja, e assim foi. O Senhor disse: surja, e assim surgiu. O Senhor disse: aconteça, e assim aconteceu. Este poder também veio, meu Pai, entranhado em nós. Essa capacidade também nasce conosco, meu Deus. Quando nascemos, essa capacidade está em nós. Tudo que dissermos, meu Pai, amanhã um fruto será produzido. Por isso, se antes nos autossabotávamos, nos amaldiçoávamos, nos condenávamos, nos colocávamos para baixo, para trás, se antes falávamos coisas, meu Pai, que não edifica, se antes, meu Deus, falávamos coisas que verdadeiramente nos fazia andar para trás, nos fazia, meu Pai, andar
verdadeiramente para baixo, entrar, meu Pai, em uma condição de destruição. Se antes amaldiçoávamos os que estavam à nossa volta, aquilo que estava à nossa volta, a partir de hoje será diferente, meu Deus. O que foi dito, não volta atrás. Mas a partir de hoje será diferente. A partir de hoje, cada pessoa aqui sai com esse entendimento de abrir a boca apenas para abençoar. E quando a natureza humana falhar, meu Deus, e algo sair, na hora essa pessoa vai se arrepender e pedir perdão. Na hora essa pessoa vai repreender a palavra que acabou de dizer. Porque a partir de agora, meu Deus, essa boca vai ser usada para abençoar. Essa boca vai ser usada, meu Deus, para mudar situações, para transformar vidas. Meu Pai, eu tenho certeza que pessoas vão testemunhar. Pessoas dirão que depois que este teu filho, que esta tua filha liberou aquela palavra, nada mais foi igual, tudo foi diferente. Pessoas irão dizer, depois que você disse aquilo, depois que você me abençoou, verdadeiramente estou abençoado e sou abençoado. Pessoas vão testemunhar, meu Deus, e serão provas do poder das palavras que saem de nossas bocas. A partir de hoje nós vamos perceber a diferença dentro de casa. O diabo estava rindo, meu Deus. O diabo estava fazendo a festa, porque era só palavras de derrota, era só palavras de maldição, de destruição, era só murmuração, reclamação. O diabo estava rindo, dando gargalhadas. O diabo estava zombando, o clima estava pesado. O ambiente, meu Pai, estava tenebroso dentro de casa, porque a pessoa só falava derrota, falava, mas não vai falar mais. Meu Deus, nos próximos dias essa pessoa vai ver a diferença lá. Ela vai ver a diferença lá. Meu Pai, nesta semana ela já vai ver a diferença, porque o demônio que esperava ela se amaldiçoar, vai ver ela se abençoando. O espírito imundo que estava ali, só esperando ela murmurar, para rir, para zombar, vai ver ela dando glória até no momento de dificuldade e escassez. O diabo que estava tomando a língua desta pessoa para falar, o espírito imundo que estava tomando os lábios dela para falar, não vai conseguir mais. E de tanto poder que vai sair da boca dessa pessoa em casa, de tanta palavra ungida, de tanta palavra, meu Pai, que vem do céu, os demônios vão bater em retirada, o clima vai mudar, meu Deus, as coisas mudarão. Lá no trabalho dessa pessoa, ninguém vai entender porque que em pouco tempo as coisas mudaram. E vão começar a se perguntar, e essa pessoa vai dizer, as coisas mudaram, porque eu entrei aqui disposta a viver as bênçãos de Deus, e eu comecei a abençoar esse ambiente, eu comecei a abençoar esse lugar, sem que ninguém pudesse ouvir. Eu não falei para ninguém, eu apenas cheguei aqui dia após dia, e eu declarei bênçãos, eu declarei vitórias, eu declarei sucesso, eu declarei maravilhas da parte de Deus aqui, e conforme eu disse, Deus está fazendo. Oh glória! Deus vai fazer grandes coisas através daquilo que você disser. Não tenha medo de falar. Pastor Palharim um dia me ensinou dizendo, pastor, fale. Um dia ele disse, meu filho, abra a sua boca e diga, porque quem tem poder para fazer é Deus, e Deus não falha.
Então, conforme Ele me ensinou, assim eu tenho feito, gente. Eu falo e Deus é quem faz. Oh glória! Meu Deus, conforme o pastor me ensinou, eu estou dizendo aqui. E se o Senhor honra o que Ele diz, e se o Senhor honra o que eu estou dizendo, então assim vai ser feito. E o que falamos, meu Pai, está falado, agora é o Senhor que tem que agir. E é tudo para a honra e para a Tua glória, meu Deus. É o Teu nome que vai ser glorificado aqui nesse altar. É o Teu nome que vai ser glorificado lá na casa dessa pessoa. É o Teu nome que vai ser glorificado lá na empresa que essa pessoa trabalha. É o Teu nome que vai ser exaltado através da transformação dessa pessoa. Meu Deus, se chegou pessoas doentes aqui, ela está curada em nome de Jesus pela fé. E não compete a mim curá-la, compete ao Senhor. Compete a mim dizer, então eu digo, ela está curada em nome de Jesus. Meu Deus, se tem pessoas aqui que necessitam ser libertadas de qualquer prisão, eu declaro, ela está livre. Eu já posso ouvir, meu Deus, o som das algemas se quebrando, das correntes se despedaçando. Eu já posso ouvir, meu Deus, o som das cadeias se rompendo, e o jugo que estava sobre o pescoço desta pessoa não está mais, ela está livre, ela acabou de sentir o peso saindo dos ombros dela. Em nome de Jesus, o caroço se desmanchou, Senhor. O nódulo se desfez. Os cálculos renais vai sair. Na urina, na próxima vez que ela tiver necessidade de ir ao banheiro, ela nem vai sentir, porque a pedra, meu Deus, que era enorme na boca do médico, virou pó. Em nome de Jesus. Ela está curada, meu Deus, eu não tenho dúvida. Porque conforme for dito, assim será feito, em nome de Jesus. E desde o momento que eu abri essa Bíblia hoje, meu Deus, esta palavra, para falar do poder das palavras que saem de nossas bocas, os demônios já bateram em retirada, porque sabiam que nesta manhã eles não teriam êxito, sucesso em suas empreitadas, e que a partir de hoje essa pessoa, meu Pai, ela vai sair daqui diferente, ela vai abrir a boca para se abençoar. Oh glória, em nome de Jesus, meu Deus. Profetize agora uma palavra de cura sobre a sua dor. Eu não sei qual é a dor, talvez não seja física, talvez seja na alma, talvez você sente uma dor profunda por dentro, porque você está decepcionado, está frustrado, está angustiado, você está com medo, está ansioso, isso te traz uma dor muito intensa, isso te perturba. Profetize uma palavra de cura. E receba a paz de Deus no seu coração. Receba a paz de Deus na sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Profetiza uma palavra de provisão. Abençoe as tuas finanças. Abençoa o teu trabalho, as tuas vendas, a tua pensão, a tua aposentadoria, os teus recursos, a tua loja, a empresa que tu trabalha. Profetiza aí, libera uma palavra de bênçãos, libera uma palavra e profetiza, libera uma palavra para a reta final desse ano, libera uma palavra acerca dos dias que restam para esse ano acabar. Pastor, mas falta tão pouco. Não importa, se faltasse apenas um dia, o Senhor só precisa de
milésimos e milésimos de segundos. E quando Ele diz, está dito, quando Ele faz, está feito. Libera a palavra, não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. Então fala, começa a falar, começa a abrir a boca e começa a dizer. Conforme você crê, assim será. Profetiza uma palavra sobre alguém que você ama agora. Libera a palavra em favor dessa pessoa. Se ela precisa de libertação, se ela usa drogas, se ela é viciada no álcool, se ela gasta tudo o que ela ganha na bebida, nas drogas, nos jogos, na pornografia, na prostituição. Libera uma palavra em favor dessa pessoa. Libera uma palavra em favor do teu casamento. Libera uma palavra em teu favor. Mãe, abençoa os teus filhos. Pai, abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus. Libera também uma palavra em favor da tua igreja. Libera também uma palavra em favor desse lugar. Que você vem ouvir a palavra de Deus, que você vem servir ao Senhor, que você vem também ser abençoado. Libera uma palavra em favor desse lugar. Profetiza grandes coisas da parte de Deus aqui. E creia que conforme você disser, assim será feito. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conforme for dito, assim o Senhor fará. Essa é a minha fé. E essa é a fé do teu povo. Em nome de Jesus. E para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim seja feito. E todos os que creem, digam amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor.